Vocês vão ficar tudo aí atrás mesmo? Obrigado. Muito bom, né? Aula só com os homens. Acabou dividindo, né? Elas falaram que ia ter uma aula com as mulheres, né? E talvez tivesse outros com os homens. Acabou dividindo, né? As mulheres foram para lá e a gente vai ter o papo de homem, né? Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre a vice-regente da criação, que em alguns teólogos eles dizem que o homem é o vice-gerente da criação. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou o chamado cosmos, e a palavra original na Bíblia, quando fala da criação, ele fala justamente isso, que Deus criou o quê? O cosmos, ou seja, tudo que a gente vê, tudo que a ciência demonstra, toda a criação que a gente conhece, céus e terras, tudo Ele criou. Agora pense comigo, se Deus criou tudo com tanta perfeição, né, tudo do jeito que Ele criou, e a gente vê que tem um capítulo especial que Ele vai tratar da formação do homem. Será que essa formação, essa criação do homem, seria algo aleatório, mais uma criação? Ou será que realmente existia um propósito em todas essas coisas? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar o seguinte, que para a gente conseguir constantemente perseverar no caminho do Senhor, é necessário que a gente tenha o quê? Uma consciência, que tenha no coração a teologia correta, que tenha em mente o quê? O que faz sentido na vida da gente. Sim ou não? Sim. Principalmente o homem, né? O homem ele é mais lógico. Não que não caiba, por exemplo, algumas... que não caibam emoções, né? Por exemplo, a gente está louvando ao Senhor, a gente sente muitas vezes impactado com a letra. E aí muitos choram, outros levantam a mão, né? Outros abaixam a cabeça, porque existe também uma emoção nas coisas pertinentes ao Senhor. Porém, a gente tem que compreender que a emoção por ela mesma, ela não faz com que a gente fique na presença do Senhor e siga caminhando, confiando no Senhor. Por quê? Porque a emoção ela vai passar. E a gente, conforme a gente vai ganhando mais idade, mais experiência, então tem coisas que a gente fala, isso não faz sentido, isso faz sentido. E as coisas do Senhor, faz sentido? E o que está escrito na palavra de Deus, faz sentido para cada um de nós? Então são coisas que a gente tem que pensar. Veja só, existe uma história o seguinte, que é sobre o custo e sobre, isso de certa forma, lógico, né? Então, assim, se eu chegar para alguém que não conhece a palavra de Deus, falo o seguinte, tem duas situações, ou eu estou certo, você está errado, né? Ou você está certo e eu estou errado, né? Um dos dois tem que estar certo. E aí o negócio é o seguinte, se você não acreditar no Senhor e eu estiver certo, o que vai acontecer com você? Imagine o Marcos. O Marcos não acredita em Deus, eu acredito em Deus. Se ele não acredita em Deus e eu estiver certo, o que vai acontecer depois assim que ele passar dessa para outra vida?
ele vai para o inferno, conforme a palavra de Deus, certo? E a lógica é o seguinte: o que você tem a perder se você for um cristão? Nada, você só tem a ganhar. E se eu estivesse errado e não existir novo céu e nova terra, tudo que a palavra tem, qual seria a perda dele? Nenhuma. Então veja só, a lógica é que se ele acreditasse no Senhor, ele teria só a ganhar, ele não teria a perder. Então veja o sentido da lógica. Só que isso, embora todo mundo saiba, não faz gerar mais cristão, certo? Por quê? Porque se olha para o mundo, tem aí inúmeras pessoas que não conhecem o Evangelho e nem quer saber do Evangelho. Aqui é sala só para homens, viu? Hoje. Pô. Já estamos falando, expulsando ela, né? Vocês compreenderam que a lógica por si só também, ela não faz sentido. Porque se você pensar, falar o seguinte: olha, se eu acreditar em Deus, eu teoricamente vou para o céu. E se eu não acreditar e não existir Deus, eu não vou perder nada. Veja só, então essa lógica que aparentemente a gente pensa que é o raciocínio humano, ela não faz sentido, muitas vezes, relacionada às coisas de Deus. E por que não faz sentido? Porque é necessário que o Espírito de Deus esteja atuando nos nossos corações. Oi? Ela falando que eu sou bravo. Ela falou: o tio é bravo, ele vai brigar com você, né? Já essa semana é a segunda vez. Eu estava num lugar, não sei, daí o menino estava correndo, daí a mãe dele: aquele tio vai brigar com você. Aí já coloca o pânico, né? As crianças já não gostam da gente. Muito bem, então vamos ver. Camila, lá atrás está tendo um trabalho só com as mulheres. Não querendo te expulsar, mas te expulsando. Vamos esperar ele sair, porque o que a gente vai conversar é só para homem. É brincadeira. Então, olha só que interessante. Olha o que o Salmo 8, de 3 a 9 fala. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então o salmista está falando o seguinte: quando eu olho toda essa grandeza que existe, tudo que existe na formação, e imagine só, eu e você recitando isso aí e falando. É aquele negócio, né? Às vezes a gente vai pegar o avião, né? Daí quando você entra no aeroporto, você vê o tamanho daquele monstro, você vê que você não é nada, né? Daí quando você vê muitas vezes lá de cima, né, e olha para a terra, daí você vê que você não é uma gota, né, no oceano. Então, o que o salmista está falando é isso aí. Ele está falando o seguinte: olha em toda a grandeza, olha em toda a criação. E agora pensa, o que é o homem para que Deus se lembre dele? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Esse um pouco menor que Deus tem algumas traduções que vai traduzir como um pouco menor que os seres celestiais, tá? E de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então o salmista está falando: olha, a grandeza do Senhor é incomparável. A grandeza do Senhor a gente não tem como medir, como mensurar. E mesmo assim, o Senhor faz o quê? Traça os planos dele de tal forma que ele inclui cada um de nós, ele vem atrás de cada um de nós, ele nos oferece salvação. O que quer dizer isso? Quem esteve aqui quando eu falei do reino cósmico,
O que é o reino cósmico? Tudo que o Senhor criou. E tinha um quadrinho que coloquei que falava do império das trevas, né? Que é chamado de reino parasita. Esse reino parasita, ele está dentro do reino cósmico do Senhor. Quando a Bíblia fala assim, ó, que o Senhor nos tirou do império das trevas. E a Bíblia fala o seguinte, que todos nós, em Adão, nós pertencemos às trevas, certo? Não é isso? É isso aí. E através de Cristo, Ele nos tira e traz por quê? Para o reino do seu Filho, não é o que a palavra diz? Então, assim, todos nós estamos ou embaixo de Adão ou embaixo de Cristo. Se a gente compreender que é como se fosse, né, e é na verdade, né, esse aspecto legal é o seguinte, ou você está na herança, né, na herança de Adão, que é a consequência do pecado é a morte, ou você está no reino de Cristo, que é o último Adão. Então, esses aspectos legais, ele tem que fazer sentido na nossa compreensão sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque se isso não fizer sentido, eu vou chegar e vou pregar para alguém, eu vou levar a palavra, eu vou falar, irmãos, Jesus te traz salvação. Daí o cara vai falar, mas salvação do quê? Não. Daí ele vai falar, você é uma pessoa má. Daí eu falo, não sou mau, não roubo, não mato, né? Tenho minha vida regrada, tal, tenho meus pecados, mas não sou uma pessoa. Então pense só, se você não tem a compreensão sobre os aspectos legais, sobre o que a Bíblia fala, você vai levar o evangelho para alguém e a pessoa não vai entender nada. E talvez a gente às vezes ache que nós somos salvos do que realmente a gente não é salvo. Do que você é salvo? E é aí que você tem que compreender que toda essa grandeza, e o Senhor vem e traz uma palavra de compreensão ao seu coração, você tem que compreender que é o Senhor que está te resgatando. Ele está tirando você da herança de Adão e levando para quê? Para o reino do Filho dele. A consequência de andar conforme, vamos dizer assim, conforme o contrato de Adão, a consequência é a morte. E em Cristo nós temos a vida eterna. E a gente não pode se enganar. Daqui 20 anos, muitos de nós aqui não vai estar aqui. Daqui 30 anos, daqui 70 anos, daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Então a gente tem que pensar isso. E o que acontece quando eu não estou aqui? Quando eu não estiver aqui, o que me garante que eu fecho os olhos e falo, Senhor, agora eu estou no reino, né, gozando do quê? Da sua presença. O que te garante isso? Hoje nós vamos falar, eu aceito por quê? Pela compreensão da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Mas se você for ver bem, se não for essa compreensão de fé, não existe nada e ninguém que fala assim, ó, se você fechar o olho aqui, você vai estar com Cristo. Ninguém voltou para falar, né? Então a gente sabe o quê? Mediante a fé que a gente tem no Senhor Jesus. Por isso que você tem que ter uma compreensão verdadeira sobre as coisas do Senhor. Então olha só, vamos abrir aí. Gênesis 1, 25 a 31. Vou pedir para você pode ler para a gente, você de... Qual que é o seu nome, irmão? Luan? Não tem problema, não. Qual é a tradução que você tem aí? Gênesis 1, 25? Gênesis, deixa eu só ver qual é a tradução que você tem. Deus fez animais. Ó, aqui, ó, clica aqui em cima do NTLH. Aí, coloca Ara aí, para você ver. Ara. Não tem? Não tem. Ah, não, aqui. Então, agora já é a mesma tradução. Eu estava procurando isso aqui desde o início. Gênesis 1, 25 a 31, pode ler.
E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde, que lhe será mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Isso aí. Então, o que aconteceu? Olha que se você não entender o que o Gênesis está falando, você não compreende o desenrolar do quê? Da revelação especial. Você não consegue compreender que lá na frente viria um menino, o menino com toda, que os céus e terra se dobraria diante desse menino, ele seria o Senhor e Salvador de todas as coisas. Então a gente tem que ter essa compreensão do início das coisas para compreender o que até chegar no final. Até compreender que lá no final, em Apocalipse, vai voltar a falar de novo da árvore da vida, do acesso que o homem tem à árvore da vida. Então, toda essa história que é chamada de drama, ela é a história da glória do Senhor, o Senhor se revelando, ela tem um início, que é o Gênesis, e até o escatom, que é o Apocalipse. Então, veja só, o que a gente viu aí? A criação do reino, que tudo era bom. Nós vimos a imagem que Deus criou o homem, a imagem e semelhança, e nessa imagem e semelhança nós vamos ver que ele forma o homem e a mulher. Nós vamos ver a tarefa, mandatos e domínio que teve aqui, não teve? Então, ele fala assim, tudo no imperativo: sujeitai, dominai, sobre a criação, e aí Deus depois vai falar que deixa mantimentos e por aí vai. Mas vamos continuar. Gênesis 2, de 1 a 3. Pode ler, Davi? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha só que legal. Então, fala que depois, no sétimo dia, o que o Senhor fez? Descansou. E o que significa esse descanso do Senhor? Ele trabalhou, né? Igual a gente. Falou, agora legal, né? Sextou, né? A pessoa, Deus fala, sextou, agora. O que quer dizer o descanso do Senhor? Se já parar para pensar? Admiração da obra, isso aí. O que mais? Nós vamos ver o quê? O gozo do Senhor da criação dele. Certo? Então, nós vamos perceber isso e vamos, no decorrer do que tem. Esse exército aí, ele tem, quando pega as traduções, ele pode estar falando tanto de estrelas, como das estrelas que são os anjos dele,
os anjos, as hostes celestiais que o Senhor forma. Vamos continuar aqui, ó. Pedir para Samuel, Gênesis 2, 15 a 24. E aí a gente tem uma outra... Quando do 15 ao 24, nós vamos ver também que fala da formação do homem e da mulher. Daí muitas vezes a gente vai falar o seguinte, mas Deus formou no capítulo 1, depois forma no capítulo 2. Nós temos o quê? Duas perspectivas, tá? Então, o Moisés, possivelmente o autor, ele trata a história e fala, ó, o Senhor criou até o 6º dia e descansou no 7º. Agora ele vai tratar da perspectiva que fala como foi a formação do homem e da mulher. Tá? Muitas vezes, quando a gente lê, gera essas dúvidas. Fala, mas a Bíblia não faz sentido. O capítulo 1 formou e no 2 formou de novo. Tá? Então, a gente tem... É igual ao Apocalipse. O Apocalipse, ele não é um livro cronológico. Ele é um livro que ele mostra alguns ciclos que o Senhor vem ensinando. Pode ler, Samuel. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, olha só, quanto ensino tem aí que ele vai revelar o quê? Ele vai revelar tudo que a Bíblia iria tratar. Então, nós vamos ver aqui, ó, que o Senhor forma o homem de sua imagem e semelhança, deu tarefas, deu mandatos. Então, fala, ó, sujeitai a terra, né? Sujeitai os animais. O papel do homem era cultivar e guardar, e aí nós vimos aqui que ele nomeou os animais, tal, e o Senhor formou a mulher. E formou a mulher como o quê? Como uma auxiliadora idônea. Ele retirou, ele não criou dessa vez do pó, né, da terra, mas ele retirou do próprio homem para quê? Para demonstrar o quê? Demonstrar que os dois são um só. Olha só que legal, né? Às vezes a gente vê essa competição que existe entre homem e mulher, né, sobre defesa de uma coisa e defesa de outra, mas, na verdade, ambos têm papéis distintos para uma única finalidade. Então, nós vimos aqui, na formação, nós vimos também que as bênçãos que o Senhor deixou, os mantimentos, que são as condições para exercer o domínio, e o Senhor descansou. Qual a relação desses textos com a história bíblica, que você pode ver até chegar no final? Você consegue relacionar esses textos? Essa história que a gente acabou de ler. Consegue relacionar desde o começo até o final de todas as coisas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar firme. E o que a gente
poderia aprender desse começo, relacionar com o Apocalipse? Criação da terra até o final, sim. O papel que o homem exerce, né? Todas as coisas que o Senhor criou de forma bela, né? Que o Senhor vai mostrar que, apesar do homem destruir todas as coisas, Ele vai regenerar todas as coisas. Ok? Muito bem, mas continuando aqui. Nós vamos trabalhar nessa aula 4 pontos que está relacionado justamente com o que a gente está falando. Com a vice-regência, ou seja, Deus colocou o homem para ser o gestor, junto com ele, né, do que ele colocou na mão do homem. E ele colocou na mão do homem e falou, está aqui, ó, são os mantimentos que você tem, né, para exercer o domínio, a capacidade de inteligência, a própria imagem e semelhança do Senhor faz com que ele desenvolva tudo o que o Senhor colocou. Então, quando o Senhor fala assim, e abençoa, ele abençoa o homem, ele não é igual a gente, né, que tem o desejo de abençoar. Quando a gente chega para os nossos filhos e fala, ô filho, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te abençoe na sua semana, ou o pastor impetra a benção aqui, isso, na verdade, é um desejo que nós temos que aconteça. Mas quando o Senhor, Deus, fala, ó, eu te abençoo, né, e eu te faço isso, isso e isso, ele está fazendo o quê? Ele é o Deus que, além de dizer o que Ele quer, Ele supre você para fazer o que Ele quer. E foi o que o Senhor fez aqui. Certo? Oi? A gente confiar que Deus está ali presente, mesmo quando a gente está... Esse é o plano, né? Esse é o plano e é o que é difícil, né? Você compreender. E essa compreensão, ela está relacionada com o quê? Com a razão da fé na mente e no coração. Vamos lá. Filipenses 1, 20 a 23. Pedi para o Carlos ler. Você pode ler, Carlos? Filipenses 1, 20 a 23. Isso. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha só, o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, olha, que toda a minha vida e o meu corpo é para Cristo. Se eu morrer ou se eu viver, é para Cristo. Agora, pensa comigo. O que leva uma pessoa a mesmo saber que em meio à morte ele tem mais prazer nas coisas do Senhor do que no que ele pode se segurar na vida? Pense, quantos de nós aqui poderia pensar e falar da mesma forma que Paulo falou? Nós estamos na beira da morte e a gente fala, a minha vida, se eu continuar vivendo, é com Cristo. E se eu morrer, estou com Cristo. De forma sincera, quantos de nós pensaria assim? Hoje pode ser que a gente pense assim, porque a gente está em pleno vigor, saudável, está aqui na igreja. Pensa você, se você estiver incapacitado com uma doença
em fase terminal, se você pensaria assim. Para eu pensar assim e ter essa convicção, eu preciso saber o quê? Preciso disso aqui, ó. Então, conforme o pastor John Piper, olha que legal que ele falou, ó. A razão entre mente e coração é importante para quê? Para adoração. A compreensão da boa teologia gera o gozo cristão e nos leva à adoração. Sem prazer em Deus, não podemos adorar. Então é o seguinte, Paulo fala isso por quê? Porque o coração dele era um coração que dia e noite adorava o Senhor, que quer estar na presença do Senhor. Só que eu só consigo ter pleno prazer nas coisas do Senhor se eu compreender as coisas do Senhor e fizer sentido na minha vida. É óbvio que o Espírito de Deus está trabalhando, mas se eu não buscar o conhecimento e o entendimento nas coisas de Deus, eu não consigo ter o quê? Não se pode glorificar a Deus sem sentir prazer e satisfação nele. Então, morrer é ganho somente quando estamos plenamente satisfeitos com o Senhor. Se a minha fé for uma fé que eu tenho fé, mas eu não tenho tanta fé ao ponto de saber em quem eu estou crendo, pouco tempo sai da igreja. Quantos que a gente conhece na nossa vida, e talvez nós até, alguns casos, fomos alguns nesse momento, quantos que abandonaram a fé e saíram da igreja? Quantos filhos, irmãos nossos, que começaram, às vezes, com um ensino igual a gente, e hoje estão fora. Por quê? Porque não tiveram a compreensão necessária. Não tiveram essa compreensão das coisas de Deus, de tal forma que a teologia vem para o seu coração. E quando a teologia vem para o seu coração, o que está fazendo? Está fazendo o seguinte, ó, a razão e mente é importante para a adoração. A compreensão das coisas de Deus me leva à adoração. E aí eu passo a ter prazer nas coisas do Senhor e satisfação. Eu só posso ser, se eu sou plenamente satisfeito com as coisas de Cristo, eu consigo ter um coração, saber que quando eu fechar os olhos, eu estarei com Cristo. Por quê? Porque é o que importa para as nossas vidas. Veja só a relação que vai existir quando meu coração é plenamente satisfeito com Cristo. Por isso que a gente tem que compreender sobre o Evangelho. Veja o que é a teologia quando ela vem para o coração. A teologia não é grandes teses que a gente tem que entender, ou grandes pensadores, ou estudo de grandes teólogos. Teologia é a compreensão que você vai ter sobre o quê? Sobre as coisas de Deus. E aí essa compreensão faz sentido na sua vida. E se faz sentido na sua vida, gera um coração de adorador. E aí você, um coração de adorador, é porque você é plenamente satisfeito nas coisas do Senhor. Julião, pode ler aí 2 Coríntios 8, 1 e 2. Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha só, como que alguém pode passar sofrimento, não ter as coisas, passar por dificuldades, tribulações e ter alegria e gozo, alegria e piedade, alegria e ajudar os outros? Vocês já pensaram nisso? Muitas vezes, se a gente tem algum probleminha, a gente já fala, Senhor, já não, vou parar de ir na igreja, desisto do Senhor. E o povo passava lá por grande tribulação. E era grande na época, vocês têm que pensar o que era grande mesmo.
é perseguição a ponto de querer te matar e te decepar e por aí vai, tacar fogo nos cristãos. Essa é a tribulação. Hoje a gente está tranquilo. O Brasil é muito tranquilo em relação a isso. E mesmo assim, nós insistimos que o Senhor é que sempre tem que fazer as coisas para a gente. O Senhor sempre tem que nos dar. Eu acho que a semana passada, 2 semanas atrás, o Marco Júnior, ele, na devocional dele, ele estava falando e ele fazia justamente referência nisso, que falava da grandeza de Deus e fala assim: é esse assistente que você quer para você? Porque a gente quer isso. A gente quer que Deus seja o quê? O nosso assessor. Né? Só que aquele que fez todas as coisas, que rege todas as coisas, você acha que ele vai ser meu e seu assistente? Ou eu vou orar e, não, a minha oração vai dobrar o coração de Deus. Isso não existe. É o Senhor que nos transforma, de tal forma que a gente se regozija nele. Então, olha só. O amor é o transbordar do gozo em Deus que faz alcançar a necessidade do próximo. Então, o gozo cristão é essencial para quê? Para amar a Deus. Se o meu coração não for pleno de satisfação, eu não consigo amar a Deus e viver o que o Evangelho fala. Se o gozo cristão o gozo cristão é essencial também para quê? Para amar as pessoas. O que Cristo falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se o meu coração não for cheio, pleno, convicto das coisas do Senhor, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque eu não tenho a compreensão necessária e a compreensão que foi para o meu coração. Por isso que quando Cristo fala da parábola da semente, que ele fala da semente, ele fala, essa foi lançada em terreno que foi raso. Essa foi lançada e os pássaros pegaram. Essa foi lançada e não gerou profundidade. É por causa disso. Ou seja, se não for uma terra boa, que ela vai prosperar e a raiz vai se solidificar, nós não ficamos no Evangelho. Ou seja, o nosso coração ele sempre vai rejeitar as coisas do Senhor. Então, o povo escolhido vive em alegria e piedade por causa do quê? Sempre de Cristo. Pode falar. Você colocou necessidade do próximo, né? O gozo em Deus é para entendermos a necessidade do próximo. Então, resumindo tudo, essa ideia sua, crer em Deus. Crer em Deus é você entender a necessidade do próximo. Também, né? Também. Então, não, além da... É o que Cristo fala. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso do entendimento no coração. Certo. E amar ao próximo, eu também preciso da então, compreensão. Entendendo tudo isso com Deus, né, além do nosso bem-estar, o eu nosso, né, a gente entender a necessidade do próximo. Então, a nossa vivência seria entender o próximo e ajudar o próximo. Também. Além de louvar a Deus e dar graças aos bens. A necessidade do próximo, eu não posso compreender como assistencialismo. Mas a necessidade ali do próximo... vai mais ou menos, a necessidade do próximo que a Bíblia fala são atos de piedade que eu tenho que ter. O que é piedade? Não fazer o mal. O ato de piedade é que eu sirvo ao meu próximo sempre por quê? Porque eu amo a Deus e por amar a Deus eu sei que eu tenho que trabalhar também para quê? Para satisfazer a necessidade do meu próximo. O conceito de piedade não é um conceito de assistencialismo, mas ele está relacionado a eu amar a Deus e servir ao meu próximo. Entendeu? Por quê? Porque você pode ter muitas instituições que vai trazer um trabalho assistencialismo de
tá, vamos dizer, até amor ao próximo. Sem só estar que não, realmente amando o próximo, né? Às vezes está Exatamente. assistindo, mas sem não ter está o amando. conceito de piedade que é mais amplo. Entendeu? Ali, é que nem ali se colocou ali, vive em alegria e piedade, Isso. piedade por causa de Cristo. Exatamente. É a explicação sua. É isso aí. Tá. Então, a pergunta do Catecismo Maior, que é a primeira, que todo presbiteriano deve saber, né? Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que quer dizer gozá-lo para sempre? Ter prazer em Deus e deleitar-se em Deus. Ok? Michael Horton, ele traz, o teólogo, professor, e por aí vai, ele fala sobre 4 desses. Então, ele fala o seguinte, ó, a partir do drama, que é a história da Bíblia, que é o entendimento do drama, eu vou gerar o que no meu coração? Uma doutrina. A partir da doutrina que gera no nosso coração, o meu coração gera adoração. A partir da adoração que gera no meu coração, o que eu faço? Eu prego o Evangelho. Então, assim, tudo é ligado. Você pode ver que uma igreja que sempre tem um coração que busca o Senhor, que cresce em santidade, que cresce no trabalho do Senhor, que tem uma fé genuína, ela geralmente é a igreja missionária. Por quê? Porque o coração dela compreende o quê? O papel que a gente tem. Qual é o papel? O papel de vice-gerente da criação. E esse papel de vice-gerente da criação, ele está relacionado não só... Primeiro, a gente vai ver o quê? Por que o mundo é desse jeito? Por causa do pecado, não é? O pecado entrou por causa de quem? Por causa do cabeça federal, que era Adão. Esse Adão é a mesma coisa assim, ó, o Marco tem uma loja, ele fala, ó, Arsênio, está aqui, ó, cuida da loja, né, e administra da melhor forma possível. Se eu for um péssimo administrador, o que eu fiz com a loja dele? Estraguei a loja dele, prejudiquei tudo que tinha. Funcionário, caixa, né, fisco, baguncei a loja dele. Foi exatamente o que aconteceu. O pecado fez isso. Eu, como vice-gerente da loja, pecando, eu estraguei o quê? Toda a loja. E o Senhor, ele vem no papel dele de trazer ordem para todas as coisas. E do teu outro slide anterior, eu acho que é razoável a gente entender que cada qual tem o teu momento, né? Se pudesse só voltar um pouquinho no outro, por favor. Esse aqui? Porque eu imagino que você não passe do drama para o discipulado, né? Não. Você tem as suas etapas e é importante você saber em qual você está, né? Então, acho que são etapas ali. Penso que seja isso, né? É isso aí. Lógico que todos nós temos, assim, quando Cristo fala lá para Nicodemos, que era necessário que ele fizesse o quê? Nascesse de novo. Daí, o que é o nascer de novo? O nascer de novo é você entrar em aliança com o Senhor e ir crescendo no conhecimento do quê? Da palavra do Senhor. Você compreende e vai crescendo no ensino, vai enchendo seu coração de adoração e você gera. Tá? É óbvio, né? Você não pode estimar um tempo, né? Você pegar, por exemplo, Paulo teve um tempo que ele estava aprendendo. Outros, por exemplo, como o endemoniado, Jesus falou o seguinte, falou, vai e prega para quem? Fala do que o Senhor fez para todos. Então foi imediato, ele viu, sentiu, né, compreendeu, o coração dele se encheu de adoração e ele saiu pregando. É necessária a compreensão do Evangelho? Lógico. Quanto maior a compreensão, melhor você sabe falar. Pode falar, Roberto. Dentro dessa lógica aí que você passou aí, eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo.
Tivemos aí 3 dias de EBF, né? E uma das crianças, pelo próprio histórico, você já percebe que não tem um contato direto com a igreja, né? E ela chega em casa e cutuca de tudo quanto que é lado. Veio o primeiro dia, veio todos os dias, e mãe, nossa, conheci alguém espetacular. Falaram para mim de Jesus, Jesus é bom, Ele cuida da gente, Ele é legal. Mãe, não, mãe, eu quero que você vá lá na igreja, eu quero que isso, eu quero que aquilo. Então você vê que assim, dentro de toda essa lógica, é óbvio, a gente que estamos na igreja, nós sabemos que tudo isso é mérito do Espírito Santo, né? Então, você vê que, independente da idade, independente da situação, o Espírito Santo age dentro dessas 4 ideias assim, de uma forma impactante, e a pessoa entra dentro da parte que você falou, né? Da parte da emoção, do coração, e depois vem a lógica, a mente, a compreensão, tudo. Então, só pelo fato da insistência da criança, você percebe que não só a emoção, mas veio junto a compreensão. É isso aí. E aí nos cabe, né, dentro disso, né, a outra parte, né, continuarmos com esse ensino, com essa aplicação para o aperfeiçoamento, né, que aí vem a parte da santificação. É isso aí. Ontem eu estava falando com o meu irmão, e aí ele estava falando sobre, na igreja dele, eles cuidam atende, né, uma comunidade boliviana, e aí lá tem gente todo tipo, né? Então, e é muito problema, assim, problema de bebida, pai que bate na mãe, que não cuida dos filhos. Então, você vê que tudo isso que, às vezes, a gente fala, nossa, né? Que horror, né? Que dificuldade, não é nada diferente do que acontece quando o pecado está trabalhando nos nossos corações. E a compreensão bíblica, a compreensão o Senhor, essa satisfação em Cristo, faz com que as pessoas sejam transformadas. Bom, um outro aspecto, além da compreensão, é a gente entender o que significa imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? Que foi um outro ponto falado em Gênesis. Falou que o Senhor criou o homem à imagem e semelhança. O que vocês entendem como imagem e semelhança? Pode ler, hein? Todo mundo é bonito? Ixi, Deus ia ser, se fosse... Eu ia falar, nossa, tem umas pessoas que a gente ia falar, né? Deus é tão feinho assim, né? Já pensou? Olhar para mim e falar, olha, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Nossa. Lembrando que essa imagem e semelhança é antes da queda do pecado. Então, você imagina um ser humano que... Eu fico imaginando você encher aqui 100 pessoas, 50 de cada lado, cada um levantar a mão e falar o seu nome, e depois você fala, qual que é o nome daquele ali? Não sei. Porque Adão, segundo a Bíblia, fala, ele nomeou todos, e depois passa por ele, olha, esse aqui é o pato, o gato, o coelho, periquito, o passarinho, o elefante. Eu não, no dia seguinte eu já ia estar trocando, o periquito é o elefante. Então, essa é a nossa herança, como você disse, né? Do pecado. O que foi feito lá é a imagem e semelhança de Deus perfeita, tanto no raciocínio, mente, força, em tudo. Mas o homem ainda tem imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? E o que a gente pode dizer que é a imagem e semelhança de Deus? Que ainda resta? Você acha que não tem? Acho que hoje, eu acho que não, porque se a gente já nasce com pecado, você vê num bebê, ele já tem as ânsias de pessoais, né? Ele não quer dividir brinquedo, é assim. Se a gente já nasce com o pecado,
como é que a gente pode dizer que hoje eu sou imagem e semelhança de Deus? Se eu fosse imagem e semelhança de Deus hoje, o homem não nasceria com pecado. Talvez isso, como o irmão disse, tenha sido antes da queda, né? Assim, posso estar completamente equivocado, né? Mas se eu sou imagem e semelhança de Deus hoje, eu não tenho pecado. O que a gente sabe que não é verdade. Vamos, pode falar. Eu creio que é no sentido da capacidade do homem criar, trabalhar, da mesma forma que Deus fez na criação. Claro, em uma escala bem menor. Mas ainda assim, o homem ele provê, o homem ele precisa trabalhar. Eu acho que é nesse sentido, da imagem e semelhança. Vamos ver, né, o que a palavra de Deus diz. Até porque, Arsênio, é imagem e semelhança. Ele não fala que nós somos deuses, né? Não somos igual. Nós somos imagem. Então, ó, eu vou até vir para cá aqui para eu ler direito. Ó. Então, olha que legal que Calvino diz sobre imagem e semelhança. Ó. Calvino diz que Deus poderia ter criado o homem ordenando pela sua simples palavra o que desejasse, o que fosse feito. Como ele fez com a criação? Ele falava, haja luz, eu ouvi luz. Produza a terra. E ele foi falando. Quando chegou no homem, o que ele fala? Ele fala assim, ó, façamos o homem, né? Ou seja, mas ele escolheu dar esse tributo à excelência do homem, com o qual, em certo sentido, entraria em consulta a respeito de sua criação. No momento da narrativa desse momento histórico, Deus ia falando, façamos não, produza isso, haja luz, haja aquilo, tal, foi falando. E quando foi para fazer o homem, ele parecia que existia um conselho. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como não existia ninguém, aí o Calvino fala, e ele fala com muita propriedade, entraria em consulta a respeito da sua criação, com Deus Trino, que é o que a gente vê, e depois a gente vai ler lá em João, que quando João vai escrevendo, né, o livro dele, ele faz referência à criação e faz referência a quem na criação? Cristo. Lembra que no começo nós vamos ver que tem a figura de Deus Pai e do Espírito de Deus. E o esclarecimento disso, quando a gente lê o Evangelho de João, nós vamos ver que João narra muito disso. Quem é o Senhor Jesus? Onde ele estava? Onde ele participou? Bom, desse modo, para Calvino, Deus consulta a si mesmo. Mas, desde que o Senhor não necessita de conselheiro, não há dúvida de que ele consultou a si mesmo. Deus convoca o conselheiro. Deus não convoca conselheiro alheio. Daí nós inferimos que ele acha em si mesmo alguma coisa distinta, como, na verdade, sua eterna sabedoria e poder que existe nele. Né? Então, nós vemos que o Senhor consultou a Ele mesmo, o Deus Trino, para fazer um homem conforme a sua imagem e semelhança. E o que representa isso? A semelhança, como se estivesse a dizer que iria fazer um homem no qual, mediante esculpidas marcas de semelhança. Então, olha só, o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, marcas de sua semelhança. E quais são essas marcas de semelhança? Se haveria de a si próprio representar como em uma imagem. Essas marcas de semelhança que o Senhor deu e colocou nos homens, é para quê? Para que representasse a imagem de quem na terra? Do próprio Deus. Olha só, então o Senhor configura o homem com características para quê? Para fazer o quê? Para representar Ele. Representar Ele, desenvolvendo o que Ele começou. Por isso, volta lá. Por isso, referindo-se o mesmo pouco
Depois, Moisés repete 2 vezes a frase imagem de Deus, omitindo a... O que ele está falando aí? Ele está falando que naquele texto de Gênesis 1, ele fala que criou Deus a imagem e semelhança, depois ele fala a imagem de Deus o criou. Então a gente vê que são termos que eles não são duas coisas distintas, mas a gente vê que está falando realmente da mesma coisa. E acaba depois sendo termos intercambiáveis, né? Usa um e o outro usa outro. Mas a gente percebe que as marcas do Senhor no homem para representar o quê? A imagem do Senhor na terra. Deu para compreender? Sim? Sim? Muito bem. Então, olha, outra coisa que Calvino descreve a imagem. Na mente, perfeita inteligência florescia e reinava. Retidão assistia como sua parceira. E todos os seus sentidos eram preparados e moldados para adequada obediência à razão. E no corpo havia uma adequada correspondência com essa ordem interna. Então, olha só, ele coloca o homem, ele capacita o homem com inteligência, com retidão, para quê? Para desenvolver as coisas que o Senhor colocou na mão para ele fazer. A glória de Deus que peculiarmente brilha na natureza humana, onde a mente, a vontade e todos os sentidos representam o quê? A ordem divina. Então a gente percebe que o que o Senhor capacitou ao homem com inteligência, com sabedoria, com a capacidade de criar, capacidade de amar, de desenvolver, tudo isso o homem ainda tem? Tem. Só que ele tem de que forma? Vocês compreenderam? É aquilo que ele fala, ó, tudo era em perfeita inteligência, tudo tinha um equilíbrio, obediência à razão. Então, a imagem e semelhança de Deus, que é a semelhança dele para desenvolver o papel dele, ainda continua no homem, que são essas capacidades, né? Alguns atributos comunicados que eu acabei de falar. Porém, a gente vê que hoje, devido ao pecado, mudou-se um pouco. A coisa ficou meio nebulosa, né? Então, olha só, Deus criou tudo de que forma? Tudo bom, não foi? E não é o meu padrão de bom, nem o seu padrão de bom. É o padrão de quem? O padrão de Deus. Tudo era bom. Então, criou o homem à sua imagem e semelhança. Temos aqui 2 divisões, né? Na imagem e semelhança, que são chamados 2 sentidos. Um sentido chamado restrito e um abrangente. No sentido restrito, ó, criou o homem verdadeiro conhecimento. Até o Roberto falou, citou. Criou o homem com justiça, com santidade. Então, são qualidades espirituais que foram perdidas. O homem hoje tem um verdadeiro conhecimento? Não tem. Justiça? Nem se fala, né? Cadê o Denis aí? O Denis não está aqui, né? O Denis, se falar de justiça, um advogado, o mesmo texto que o advogado serve para defender, serve para condenar, né? Como pode um negócio desse? Santidade. O homem perdeu e nem se fala, né? Isso aqui é inquestionável, que são qualidades perdidas. E tem um outro sentido chamado abrangente, que o homem mantém de forma distorcida. O homem é um ser espiritual? É. Não é? Nós estamos aqui, né? Por quê? Porque a gente acredita no Senhor. E aí você pode ver pessoas que você entra às vezes na sala de pessoas, tem lá um cristalzinho, tem uma mandala, tem, entre outras coisas, ou seja, o homem é um ser espiritual. Ele é um ser racional? Alguns são, alguns não, né? Mas aí vamos dizer que, em geral, a gente considera o homem como um ser racional. Ele é um ser moral? Também, né? No próprio presídio existe uma certa moral para se cumprir, não tem?
tem lá, só tem pecador, assassino, às vezes da pior forma, eles falam, não, mas aqui tem que se comportar dessa forma, né? Ou seja, até lá dentro existe uma certa moralidade. E o homem é um ser imortal. O que quer dizer imortal? Que ele tem a vida ou a morte eterna. Isso quer dizer o seguinte, não está falando na vida terrena aqui, está falando na criação, e aí a gente vê que quando todas as coisas se consumarem, né, o Senhor vai fazer o quê? Todo o corpo vai voltar com o espírito, e aí tem o que o Senhor vai fazer de dividir da sentença a quem foi, a quem cabe, né? Então o homem mantém de forma distorcida o sentido abrangente. Então o que o Senhor capacitou, né, de criação, de amor, capacidade de desenvolver, capacidade de administrar, entre outras coisas, foram atributos que o próprio Deus criou a terra. O homem tem, de certa forma, ele é capaz de gerar algumas criações. O homem é capaz de desenvolver. E aí a gente vê o aspecto da imagem e semelhança de Deus, não somente no povo de Deus. Por exemplo, a gente tem aí desenvolvimento de vacinas. Não necessariamente é um cristão que desenvolve. Existe a capacidade de criar e desenvolver? Existe. Nós vemos a arte, a capacidade de, às vezes, escrever músicas, desenhar, e o que acontece? Você fala, nossa, isso é muito bem feito, não é? Você vê aquelas casas, às vezes, de figuras japonesas, excelente. Você fala, nossa, isso aí é, né, muito bom que a capacidade que Deus deu para o homem. Acontece que o que o homem faz? O homem é capaz de pegar os presentes que Deus deu para ele e usar contra o Criador. Quem deu a capacidade do homem desenvolver a música? O Senhor. E as músicas que a gente tem, pegar principalmente funk brasileiro, ele faz o quê em relação à capacidade que o Senhor deu? É contra o Criador. No livro de Ezequiel ele trata isso. Ele fala o seguinte, ele faz uma menção de uma figura que ele fala assim, olha, eu peguei você, eu trouxe, eu cuidei de você, eu te limpei, te dei sustento, né, eu deixei você, e quando você se tornou, né, mulher, moço formado, para eu casar com você, o que você fez? Você me traiu. Tudo que eu te dei, você distribuiu isso para quem? Para os seus amantes. Olha só, o que o Senhor deu ao homem como capacidade, né, para o homem desenvolver, ele usa contra o próprio Criador. Então o homem ainda tem a imagem e semelhança dele, né, como capacidade para quê? Para desenvolver. E o Senhor usa essa capacidade em prol do quê? Em prol comum. Por exemplo, uma vacina que descobre, não necessariamente um cristão, ele abençoa cristão e não cristão, certo? O carro, por exemplo, ainda que a gente fala, mas o carro polui, estraga isso e aquilo, mas é uma bênção desenvolvida para cristão e não cristão. Uma tecnologia no hospital, né, hospitalar que se cria, não necessariamente desenvolvida por um cristão, mas a gente vê o quê? Aspectos da imagem e semelhança do Senhor nessa criação, que abençoa cristão e não cristão. Ou seja, tudo o que o Senhor fez é o quê? É para que o homem desenvolva a terra como um vice-gerente, para abençoar e levar a glória do Senhor. Tem coisas que a gente vê, a gente fala, nossa, isso aqui... Né, tem que tirar o chapéu para essa criação, né? Um prédio belíssimo, uma criação, um navio, um avião. Se fala obras de engenharia, né? É espetacular. Por quê? Porque a capacidade que o homem deu, que Deus deu para o homem desenvolver. Veja só como é bela as coisas que o Senhor deu e colocou na mão dos homens, e o homem, em virtude do pecado,
ele destrói as coisas. Agora, lógico que depois a gente vai ver, mas embora tudo isso que a gente desenvolva tenha aspectos excelentes, nós vamos ver o aspecto do pecado distorcendo o quê? A imagem e semelhança do Senhor. Certo? Então, vamos abrir rapidamente, Efésios 4, 24. Vou pedir para o Luiz. Pode ler, Luiz? Efésios 4, 24. Colossenses 3, 10. Pedir para o Aguinaldo. Pode ser, Aguinaldo? E 2 Coríntios 3, 18. Vou pedir para o irmão Cleógenes. Vamos lá. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É isso aí. Então a gente vai ver que... Desculpa, lê de novo, por favor. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça Olha e só. retidão procedentes da verdade. Esse criado segundo Deus, nós vamos ver em algumas traduções, criado à sua imagem, que consiste em retidão e verdade. Colossenses 3,10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só que bonito, né? Segundo a imagem daquele que o criou. Mas a gente vê o quê? Vê um aspecto o trabalho de Cristo de refazer o quê? De voltar a ter a mesma imagem e semelhança lá do Gênesis, antes da queda. Pode ler, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Legal. Então, de acordo com Efésios 4, 24 e Colossenses, a imagem consiste em retidão e verdadeira santidade. Por que isso? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou em retidão e santidade, para quê? Com a imagem, a semelhança dele, para que a glória dele se manifestasse, para que a imagem de Deus estivesse sobre toda a terra. Paulo diz que pelo Evangelho somos transformados à imagem de Deus. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que aquela imagem que o Senhor colocou, imagem e semelhança, que hoje é distorcida, quem que vai reconfigurar? O próprio Cristo. Ele diz que a gente tem, mas o próprio Cristo vai transformar tudo de que forma? Vai voltar à retidão e verdadeira santidade. Infelizmente, né, a gente conseguiu fazer metade do que era previsto, né? Tem mais 2 aspectos que eu vou ver, possivelmente a gente vai continuar na semana que vem. Tá? Mas o que deve ficar no nosso coração, principalmente, que Deus criou o homem com um propósito, né? Deus capacitou o homem, que Deus colocou a imagem dele, a semelhança dele, para que a imagem dele estivesse sobre toda a terra. Nós vimos também que o conhecimento de Deus é importante no nosso coração. Para quê? Para que a gente tenha plenamente satisfação do Senhor. E aí nós tenhamos um coração de adorador. Lembrando que no nosso coração as coisas fazem sentido quando o nosso coração é cheio do pleno conhecimento do Senhor. Aquele conhecimento que gera o quê? Que vai gerar adoração a Ele. Então, que a gente tenha isso, né, para quê? Para que na nossa caminhada nessa vida, a gente compreenda que Deus não criou a gente para ser rico, Deus não criou a gente para ser pessoas importantes à nossa ótica, Deus não criou para ser a melhor pessoa do mundo, para ter barco e iate, para ter aquela mente, tem aí uns negócios que falam mente de milionário. Deus não criou isso. Deus criou a gente para quê? Com um propósito de cultivar,
de guardar, de desenvolver, de sujeitar a terra, de mostrar o quê? Que aquilo que Ele nos capacitou é o que a gente tem que fazer, espalhar a glória de Deus em tudo que a gente faz. O que você faz? Você mexe com contabilidade, a glória do Senhor tem que ser manifesta. Você mexe com comércio, a glória de Deus se manifesta. Você mexe com transporte, a glória de Deus se manifesta. Na área da medicina, a glória do Senhor se manifesta. Em tudo que a gente faz, lembrando que a gente representa o próprio Deus. A imagem do Senhor tem que ser representada através das nossas vidas. E isso só é possível quando a gente sabe quem a gente está representando. Como é que eu vou representar quem eu não sei? Como é que eu vou representar meu pai se eu não conheço o que meu pai fala, o que meu pai fez? Se eu nem conheço meu pai. Vocês compreendem a importância que tem de ter o conhecimento das coisas de Deus para aplicar o quê? Para aplicar a semelhança dele, espalhando a imagem dele sobre todas as coisas. Vamos estar orando? Pai amado, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo louvor, somos gratos, Senhor, pela sua palavra, pelo conhecimento, Senhor, do que o Senhor tem nos colocado, para que possamos espalhar a imagem do Senhor sobre toda a terra, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, o Teu Espírito, Senhor, nos conduza, nos fortaleça, ó Pai Santo, nos enche com a Sua presença de tal forma que possamos ser plenamente satisfeitos, Senhor, pelo poder do Senhor Jesus nas nossas vidas, ó Pai. Que brote, Senhor, do nosso coração a adoração ao Deus verdadeiro, e que em tudo, Senhor, possamos ser gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Seu Filho amado. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor.